Hoje eu quero falar a vocês sobre a hora da decisão. Todo mundo tem que tomar uma decisão na vida sobre estar ao lado de Deus e também sobre fazer algumas coisas. Me lembro um pouco da história da irmã Márcia Menzuê e das decisões que ela teve que tomar ao lado do Senhor, as lutas que teve que fazer quando estava indo ser missionária. É um fato de que tomar decisões acertadas no passado garantirão a você bênçãos no futuro. Por isso, hoje eu quero falar a você sobre você ser assertivo em tomar as decisões corretas. E a pergunta é, que meu sermão tenta responder, como é que eu faço para tomar decisões acertadas? Como é que eu faço para tomar decisões em que o Senhor aprove? Como é que eu faço para tomar decisões que eu vou colher os dividendos benéficos dessas decisões? Porque é um fato que boa parte dos problemas que nós temos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas do passado. Se você, obviamente, escolhe errado no passado, você colhe hoje os dividendos ruins, você colhe hoje os frutos ruins de suas péssimas escolhas. Bem, mas já que eu não posso voltar ao passado, já que eu não posso modificar o futuro, então só tem uma coisa que eu posso fazer hoje: mexer no presente. Então eu proponho em meu sermão que você se torne governante do seu presente. Eu proponho em meu sermão que você comece a governar o presente para que você plante as sementes corretas e o seu futuro se torne um futuro glorioso. Sabendo disso, o texto básico que eu quero convidar você a ler comigo deixa claro a nos dizer o seguinte: multidões, multidões lá no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto do vale da decisão. É um fato de que existem muitas pessoas que estão no vale da decisão. E essas pessoas que estão no vale da decisão aqui, elas tomam decisões equivocadas. Joel, capítulo 3, versículo 14, vem falando sobre isso, sobre as multidões estarem no vale da decisão. Por que elas estão? Porque o dia do Senhor está perto e essas pessoas estão nesse vale da decisão. Elas não sabem se decidem ao lado de Deus ou decidem ao lado do inimigo de Deus. Bem, como fazer para sair, pastor, desse vale da decisão e tomar uma decisão acertada que vai me trazer esses dividendos? Esse texto que a gente leu aqui, ele apresenta para a gente a hora da decisão do crente. Você tem que tomar decisões acertadas e ir à frente, porque se você ficar nesse vale da indecisão, não sabe se toma uma decisão ao lado do Senhor por conta das consequências ou se toma uma decisão ao lado do inimigo, você vai machucar demais o seu coração e não vai conseguir crescer. Eu sei que existem momentos em nossa vida em que nós precisamos tomar decisões. Eu tenho aqui que tomar algumas decisões quanto ao futuro, tenho que tomar decisões e, de fato, tomamos decisões diárias em nossa vida. Mas a pergunta é: como fazer para tomar decisões acertadas? O Senhor, ele dá o livre-arbítrio para cada um dos irmãos aqui do Gol Six. Deus está te dando um livre-arbítrio aqui. E tem coisas que Deus não decide por nós. Ele deixa com que você decida. Tem coisas que você é que tem que escolher. E por isso nós devemos decidir diariamente as coisas que não é para o Senhor decidir, mas é para nós decidirmos. Entretanto, queridos irmãos, podemos contar com a orientação divina quanto tomar as decisões corretas em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 14, vem falando sobre contar com a força divina, contar com a orientação divina para que você tome decisões assertivas. Por isso, eu falo a vocês como primeiro item, com base no texto base de nosso sermão aqui, que na hora da decisão, você não pode vacilar. Na hora da decisão, você não pode vacilar entre dois pensamentos. Isso é um problema. Tem gente, eu não sei se você é assim, mas tem gente que não consegue avaliar, não consegue decidir, porque fica eternamente avaliando. Eu já vi pessoas, por exemplo, que ficam ali olhando nos sites, olhando roupas para comprar, olhando coisas para comprar, avaliam, 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 acabam não comprando nada. Eu já vi gente que não consegue tomar decisões acertadas, ficam sempre no vale da decisão. Por isso a importância de você avaliar o que estamos propondo aqui.
A hora da decisão, de fato, ela exige firmeza na tomada de uma posição. Se você tiver que decidir, o faça com firmeza. É melhor decidir errado do que nunca decidir. Você precisa acertar. Obviamente, irmãos, eu não quero que você tome decisões erradas, mas eu julgo que aqueles que ao menos se arriscaram em tomar decisões, eles estão numa situação melhor do que aqueles que nunca decidiram. Sabe, aqueles que nasceram doentes, eles estão numa posição melhor do que aqueles que nunca nasceram. É um fato de que você, nessa hora de tomar decisões aqui, não pode vacilar entre esses dois pensamentos. Você lembra que existe uma crítica enorme à última igreja, o último período da igreja em Laodiceia. Qual é a crítica do último período da igreja em Laodiceia? É que essa igreja, ela não toma decisões. A última igreja, ela não é nem quente, nem fria. Você lembra disso? Ou seja, ela tem dificuldade para tomar decisões. Ela não é nem quente nem fria, ela é morna. Então, ela não é necessariamente de Deus, fervorosa como as outras igrejas que até mesmo morreram pela fé, mas também a igreja no último período de Laodiceia, os crentes no último período de Laodiceia, eles também não são ali aversos às coisas do Senhor. Eles vão até a igreja, eles ali estão fazendo, eles assistem o Gol Six, mas eles não são de fato fervorosos. Então, isso é um problema para o Senhor. Por quê? Porque o texto bíblico de Laodiceia diz que Deus estaria a ponto de vomitar esse tipo de crente, que não é nem quente nem frio, mas são mornos. E por isso Deus vomitaria esse pessoal. É um fato de que não tomar decisões vai te consumir muita energia. Você fica eternamente, você coloca a sua cabeça no travesseiro e você não consegue dormir direito. Por quê? Porque você fica nesse problema do vale da decisão. E você fica pensando o que vou fazer, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter falado assim com fulano, eu deveria ter agido dessa forma, ou eu vou agir desse jeito, eu vou falar desse jeito, mas ele não governa sobre o presente. É um fato de que 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, o famoso desafio aqui do Carmelo, o profeta Elias, ele exorta o seu povo, fazendo a seguinte declaração: até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão ficar vacilando entre dois pensamentos? Ele faz esse questionamento ao povo de Israel ali. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Devemos, de fato, optar pela escolha certa com base no que Elias aqui declarou. Se Deus é verdadeiro, então você deve segui-lo. Mas se Baal é verdadeiro, então o siga. Mas não fique nesse vale da decisão. Bem, quando lemos esse episódio de Elias aqui, do Monte Carmelo, eu percebo que ele não somente chama a atenção do povo de Israel, chama a atenção do povo aqui para tomar uma decisão, eu também faço o mesmo. Eu chamo a atenção sua de tomar uma decisão, mesmo que seja radical, ao lado de Deus. Não fique brincando com o inimigo. Bem, Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus disse o seguinte: não podeis servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podendo servir a Deus e a Mamon. É um fato de que o próprio texto bíblico, Jesus Cristo, faz uma crítica às pessoas que não tomam decisões acertadas ao lado de Deus. Bem, se você um dia disse que era de Jesus Cristo, se você um dia disse que era crente, se você um dia foi batizado e você tomou essa decisão, não volte atrás. Permaneça ao lado de Cristo. Vista-se como pessoas de Cristo, ame como pessoas de Cristo, ande como pessoas de Cristo, fale como pessoas de Cristo, coma como pessoas de Cristo. Por quê? Porque você não está no vale da decisão. Você já decidiu. Porque se você voltar atrás, você vai cometer não só um pecado, mas vai gastar muita energia. Lembre-se de que havia uma mulher na Bíblia, eu vou parafrasear aqui, não vou abrir o texto bíblico, dessa mulher de que ela não tomou, ela tomou a decisão ao lado de Cristo, certo? E a Bíblia diz que os demônios que estavam naquela mulher foram expulsos. Porém, por algum motivo, aquela mulher voltou atrás e ela ficou nesse chamado vale da decisão. Ela volta atrás na sua decisão de Cristo e o abandona.
A Bíblia diz que os demônios que estavam naquela mulher voltaram a ela, mas a Bíblia também declara que 7 demônios mais voltaram àquela mulher. Ou seja, a palavra sete, todo mundo sabe que ela é arraigada de um sentimento, de um. O número faz sentido ao número total, à força total, completa, 7 dias da semana. Uma semana completa, 7 anos, o ano do perdão, sempre traz a ideia de um período completo. Então a Bíblia está dizendo que a força total do inimigo volta àquela mulher para não deixar mais ela se levantar. Toda vez que você volta atrás nas decisões que você fez ao lado de Cristo, a força do inimigo volta atrás de você e você fica pior do estado que você estava antes. Por exemplo, algumas pessoas podem dizer, pastor, há 10 anos atrás eu tinha tomado uma escolha, eu estava de um jeito, mas parece que hoje, pastor, mesmo passando alguns anos, eu estou numa situação pior do que há 10 anos atrás, do que há 7 anos atrás, eu estou numa situação mais difícil. Por quê? Porque talvez você esteja enfrentando o que o meu sermão tenta responder, o vale da decisão. Você não toma uma decisão acertada e você está colhendo dividendos equivocados das suas péssimas escolhas do passado. É sabido de que Josué, capítulo 24, versículo 15, após ele tomar a posse daquela chamada terra prometida ali, Josué manda o povo marchar e tomar a seguinte decisão. Veja o que Josué declara. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué faz um marco claro de que ele decidiu, na realidade, servir ao Senhor com sua família, sendo ele o patrono de sua casa. Por quê? Porque as pessoas que lá estavam ali confusas se iriam servir ao Deus de Israel ou se iriam servir aos deuses dos amorreus. É um fato de que algumas pessoas querem ser crentes, mas querem viver como os não crentes. Algumas pessoas querem ser da igreja, mas não querem ter o Deus da igreja. Alguns até mesmo trabalham para a igreja, mas não trabalham para o Deus da igreja, não vivem com ele. Bem, imagine você, querido irmão, vivendo como se já estivesse no céu. Imagine você, querido irmão, vivendo sobre as leis do céu. Você, então, deveria dar perdão a quem te ofendeu. Você deveria, então, amar as pessoas como Cristo amou. Você deveria andar como Cristo andou. Você deveria fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque você já está se vendo como alguém que vive nesse novo reino. Tanto é que estamos aqui com os pés na terra, mas com o nosso coração, com os nossos olhos no céu. Por quê? Porque não vivemos sobre as leis humanas, mesmo que estejamos na terra. Vivemos sobre as leis divinas. É um fato de que Tiago, capítulo 4, versículo de 7 ao 8, está escrito o seguinte: veja o que Tiago também declara acerca desse tema de decisão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja que Tiago declara aqui de que a nossa decisão deve ser uma decisão acertada ao lado do Senhor. Por quê? Porque devemos sujeitar a nossa vida ao Senhor. E quando você sujeita a sua vida ao Senhor, o texto bíblico te diz, e ele declara a você o quê? Resistir ao diabo. E o que o diabo vai fazer? Fugirá de vós. Será que você está vivendo uma vida muito atribulada? Será que você está sofrendo algumas represárias do inimigo? Se isso está acontecendo, então o texto bíblico te dá a dica aqui: purifique a sua mão, querido irmão, e você limpe o seu coração. Se você resistir ao inimigo, a palavra de Cristo diz o quê? Que antes o inimigo corria atrás de ti, só que agora a palavra está dizendo que ele fugirá de vós. Se ele está te tentando, se você está caindo, se você está enfrentando problemas, então resista ao inimigo. Por quê? Porque ele vai fugir de você. Esse tema de tomar decisões, eu trago aqui alguns autores que falam sobre tomar decisões e como você tem um embasamento de tomar decisões acertadas. Veja o que esse autor declara. Não tome uma decisão sem te deter a considerar o assunto diante de Deus.
É um fato de que quando você for tomar decisão, você não pode fazer sem antes você colocar a sua vida, a sua decisão na mão do Senhor. Mais do que perguntar a pessoas, eu julgo que você deveria perguntar a Deus: Senhor, dai-me clareza sobre este assunto. Me deixe, Senhor, saber qual é a sua vontade. Eu sei que no final sou eu que decido, mas eu queria decidir com a tua anuência. Queria decidir com o teu discernimento, com a tua clareza. Por quê? Porque senão você toma decisões equivocadas, decisões sem a anuência do Senhor, sem a bênção do Senhor, e isso vai te custar um pedágio muito alto. O autor também declara dizendo o seguinte: aquele que hesita está perdido. É um fato de que aquele que está no vale da decisão e ele hesita, ele já perdeu o negócio. Por quê? Porque eu sou mais a favor do camarada tomar uma decisão errada do que ele nunca tomar uma decisão. Eu ainda falo mais a você, nunca ouvi ninguém comentar sobre as resoluções dos apóstolos, mas em muitas ocasiões sobre a execução dos seus atos. É um fato de que a gente não percebe na Bíblia as pessoas ficarem comentando sobre como foi o que os apóstolos tomaram decisão, mas nós comentamos muito sobre as decisões que eles tomaram. Um caiu do animal lá, e Deus iluminou e ele tomou uma decisão. Paulo, por exemplo, tomou uma decisão de estar seguindo um caminho contrário do que ele antes fazia. Ele antes perseguiu os cristãos, agora Paulo decide apoiar os cristãos. Você percebe ali o galo cantando 3 vezes na frente de Pedro, e Pedro vê de fato que ele deveria tomar a decisão ao lado de Cristo, porque ele antes estava vacilante. E você olha ao final da história de Pedro, ele prefere morrer ao lado de Cristo, morrer ao lado dessa decisão que ele tomou no passado, do que rejeitá-la ou mesmo ficar vacilando. É um fato, irmãos, que tomar decisões assertivas vai consumir sua energia, mas você precisa pedir a anuência do Senhor, conforme o texto bíblico aqui nos diz. Veja, queridos irmãos, que eu julgo que tomar decisões ao lado de Cristo é tomar uma decisão sobre a voz do Senhor. Veja o que a profetisa declara sobre tomar decisões à voz do Senhor. A autora diz assim: na voz de quem eu posso confiar. Quem é que eu posso confiar? Em que voz eu posso confiar? Veja o que ela declara. Necessitamos estar ancorados em Cristo, arraigados e fundados na fé. Satanás opera mediante os seus agentes. Escolhe aqueles que não têm estado a beber das águas vivas, cuja alma está sedenta de novidades e coisas estranhas. E e que estão sempre prontos a beber de qualquer fonte que se apresente. Ouvir-se-ão vozes dizendo: Eis que o Cristo está ali, ou eis que está aqui. Não devemos crer, porém. Temos equivocadas evidências da voz do pastor verdadeiro, e ele nos está chamando a segui-lo. Ele diz: Tenho guardado os mandamentos de meu pai, conduz suas ovelhas em humildade e obediência à lei de Deus, e nunca se anima na transgressão da lei. A voz dos estranhos e a voz de alguém que nem respeita nem obedece à santa, justa e boa lei. Muitos têm grandes pretensões à santidade e gabam-se das maravilhas que operam, curando os doentes, quando não consideram essa grande norma de justiça, mas pelo poder de quem são essas curas. Acham-se os olhos de ambos as partes abertas e suas transgressões da lei, e tomam eles sua posição como filhos humildes, obedientes, pronto a obedecer a todas as reivindicações de Deus. Ninguém precisa ser enganado, diz ela. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono, e por ela será julgado todo homem que vem ao mundo. Não há outra norma pela qual prova o caráter. Se eles não falam segundo esta palavra, é porque não têm iluminação. Ora, será o caso resolvido segundo a palavra de Deus, ou hão de ter as pretensões do homem de receber o crédito. Cristo diz: pelos seus frutos vos conhecereis. É um fato, esse livro aqui é um livrinho pequeno, antigo, Reavivamento e os seus resultados. É um livro bem antigo da profetisa Ellen White. Então, perceba que ela declara: pessoas que não vivem segundo a harmonia com o céu, a lei do Senhor, você não deve seguir.
Por quê? Porque existem um monte de sermão que você deve ouvir por aí, que fazem todos os sentidos, só que muitos desses que pregam não estão vivendo a verdade presente. E eu já vi muitos irmãos beberem de águas que são rotas, águas ruins, porque eles estão bebendo de muitas outras fontes e não bebendo da pura fonte do céu, da palavra do Senhor. Isso é um risco que você está correndo e você, obviamente, vai acabar tomando decisões equivocadas. Sabe, eu conversando com uma irmã ontem, e ela falou para mim, pastor, as pessoas acabam recebendo muitos estímulos das novelas, muitos estímulos ali das coisas que assistem, dos filmes, das coisas que assistem, e você acha que essas coisas que você está assistindo, que você está vendo, não vão ludibriar você e fazê-lo tomar decisões equivocadas? Tome muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você está assistindo, com aquilo que você está comendo, porque de fato isso foi preparado para tirar você da rota. Só que você não está percebendo e é óbvio que você acaba tomando decisões equivocadas. Eu ainda mais digo a vocês sobre esse tema de decisão aqui, que muitos acabam tomando decisões equivocadas, de que é preciso você começar a olhar para o presente. Se você não começar a olhar para o presente, você ou fica no passado, e é uma galera que está nesse negócio do passado, que deveria tomar decisões, que deveria ter feito escolhas acertadas, que não deveria ter escolhido esse marido, que não deveria ter escolhido essa mulher, que não deveria ter escolhido essa faculdade, coisas que você escolheu no passado sem a anuência do Senhor, e você está pagando um pedágio enorme hoje. Porém, alguns também ficam no futuro. Eu deveria ter, eu vou fazer isso no futuro, eu vou emagrecer, eu vou fazer saúde, eu vou melhorar, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que você não faz o que você realmente pode fazer. Onde você pode atuar? No presente. Você só fica no futuro e outros só ficam no passado. Mas no presente mesmo, o cara não arruma a casa dele, o cara não organiza a vida, o cara não seleciona as coisas, ele não organiza o presente, mas ele sempre quer ser uma pessoa melhor no futuro ou quer ser antagônico daquilo que era do passado. Sabendo disso, olhar o nome do presente vai te garantir vitória. Por que eu digo isso? Porque o presente, ele é um fato, um recado de Deus para o agora. O presente, ele não só esse recado, mas você acaba plantando no agora para você colher no futuro. Você acaba plantando no agora. E o livro da sua vida se escreve quando? No agora. O livro da sua vida está sendo escrito agora. Então, o que você vai fazer no dia de hoje para ter um dia melhor amanhã? O que você está fazendo? O que você está plantando para você ser uma pessoa melhor? Será que você está estudando a lição da Escola Sabatina desta semana? Será que você está estudando, por exemplo, a palavra do Senhor para que você, durante essa semana, tenha a bênção do Senhor? Será que quando você sai da sua casa, você está buscando a presença de Deus para ter a blindagem do céu? Perceba que quem não governa no agora vai começar a dar desculpa de tudo. O cara não governa no agora e ele fica dando um monte de desculpa. Ah, eu não, é porque não deu tempo, pastor. O senhor não sabe, minha vida é corrida, pastor. E por isso que eu comi essas coisas. Ele não governa no agora, o irmão, quem está governando é o patrão dele, quem está governando é o mundão, quem está governando qualquer outra pessoa, mas ele mesmo não governa a sua vida. Ele sempre está reclamando, porque, de fato, quem não governa no agora vive dando desculpas. E por isso, quem governa no agora não para por nada. É um fato de que você precisa governar no agora se você quer tomar decisões acertadas ao lado do Senhor. Perceba que o passado não apaga nada da sua vida. O seu passado não será apagado. Você não tem como voltar lá no passado e resolver o problema que te ofendeu, resolver o problema das coisas. Mas eu julgo que você precisa dar um ressignificado às suas coisas do passado para que o seu futuro seja um futuro glorioso. Eu já preguei um sermão aqui em nosso Goal Six sobre ressignificar as coisas do passado. Eu ainda mais falo a você que não tem como resolver nada no futuro nem no passado. Somente dá para resolver as coisas no presente. Você não consegue resolver nada no futuro nem no passado. Por isso que eu estou chamando sua atenção para que você pare de ficar no futuro ansioso por as coisas que ainda não aconteceram, porque tem coisas que você está tão ansioso que não aconteceram, e eu ainda te digo mais, nem vão acontecer, e você já está sofrendo por antecipação. Outras pessoas ficam ancoradas no passado, nas suas dores do passado, em quem te maltratou, em quem te traiu, em quem fez coisas erradas. Você fica ancorada nisso e você não consegue sair porque sua energia está sendo gasta com essas coisas. Por isso eu proponho a você, através do meu sermão, comece a governar no agora.
É um fato de que não tem como resolver nada no futuro. Por que eu digo isso? Porque o passado, ele só serve para ser visitado. Eu vou lá, faço uma visita e não quero morar ali. Você só vai visitar o passado ali. Por quê? Porque você vive mesmo, a sua casa é no agora, é no Cronos do agora. A sua casa é o agora. E o futuro é só para você testar algumas coisas. Eu vou mexer aqui no agora, para eu testar o futuro do meu filho. Eu vou mexer no agora aqui para eu testar minha saúde do futuro. Eu vou mexer no agora aqui para eu testar meu conhecimento do futuro, para eu ser melhor no futuro. Então, compreenda que o futuro é um teste que você vai fazer. E você faz esse teste aonde? Dentro da sua casa. E sua casa é aonde? No agora. É um fato de que você precisa usar ali o seu passado para prevenir as pessoas de cometer o erro que você cometeu. Você vai mostrar para as pessoas: olha o erro que eu cometi no passado. Não quero que você, meu filho, cometa. Olha o erro que eu cometi no passado. Não quero você, querida irmã, querido irmão, cometa. Por quê? Porque eu estou visitando o passado. Eu uso o meu passado para prevenir as pessoas dos erros que cometi. Eu uso o meu passado para também mostrar os acertos que eu tive. É um fato de que a riqueza, ela não é posse, mas a riqueza, ela é acesso. Tem gente que pensa que ter uma casa, ter um. Eu já percebi que ter uma casa, ter um sítio, ter um negócio, não é riqueza. Riqueza é ter acesso a isso. Porque tem uma galera que tem casa que dá muito prejuízo. Tem uma galera que tem coisas que dá tanto prejuízo, tanta dor de cabeça. Isso não é riqueza. Riqueza é ter acesso. Então, imaginemos que você tenha acesso a ir para um outro país, como muitos de vocês estão. Você tem acesso a fazer viagens, você tem acesso a fazer algumas coisas. Isso é riqueza. Porque riqueza não é posse, riqueza é acesso. E por isso eu digo que se você pode acessar, você pode de fato possuir. Eu já vi isso. Algumas pessoas, por exemplo, a gente alugou uma chácara, alugou algumas coisas, e a gente não era dono daquilo, mas eu tinha acesso àquilo como se fosse o dono. Então, essa é a verdadeira riqueza para mim. O Senhor nunca vai te dar acesso a algo que você não possa ter. Se Deus está te dando acesso, é porque você vai poder ter, querido irmão. Deus não vai pegar o pirulito, esfregar na sua boca, melar sua boca com um docezinho e depois dizer: é brincadeira, você não pode ter isso aqui, não. Não. Se Deus está te mostrando algumas coisas, significa que você pode ter. Se você tem um acesso, você pode ter a posse disso. Lembra que o texto dizia assim para Josué: que aonde você colocar a planta do seu pé, lá se tornará posse sua, se tornará terra sua, terra sagrada. É um fato de que se Deus está te mostrando algumas coisas, Deus pode te dar. Então, tenha acesso a isso, querido irmão. Veja, você precisa ir ensaiando esse acesso. Quer morar num bairro? Vou te dizer aqui uma técnica. Quer melhorar de vida? Então, comece a andar com as pessoas que já vivem do jeito que você quer viver. Quer ir para um outro bairro que é muito caro e você não tem condição de morar naquele lugar porque ele é muito caro? Então, vai pelo menos ali numa loja daquele bairro, para você começar a se situar naquele ambiente. Compre pelo menos naquele bairro. Comece a andar naquele local. Por quê? Porque você vai começar a ver. Ontem eu estava falando com o meu presidente. E eu falei: meu presidente, o senhor precisa colocar os vídeos para que as pessoas tenham acesso. Ele estava falando sobre estrutura. Nós estávamos num concílio. Eu tive que vir mais cedo do concílio, do concílio dos pastores, porque vai ter um velório ao meio-dia aqui de uma irmã de nossa igreja. E aí eu acabei vindo mais cedo para lá. O concílio ainda está acontecendo. E eu falei para o meu presidente, ele estava explicando como montar uma estrutura de planejamento da sua igreja, né? O pastor montar a estrutura do planejamento com a igreja e tal. E ele explicou todas as técnicas. E eu falei para ele: presidente, muito bom o senhor mostrar como montar, mas eu gostaria que o senhor pegasse alguns modelos de estrutura de distritos de outros pastores que o senhor julgue ser muito boa e colocar para que os pastores possam ver. Por quê? Porque quando você visualiza, você começa a criar na sua cabeça. Mas se você nunca viu ninguém bom nessa área, é muito difícil você chegar lá. Então, se você vê uma pessoa como a irmã Márcia Mizue, que foi missionária além mar,
Você diz, assim, puxa, eu vou conversar com essa mulher. Ela foi missionária, ela serviu, ela abençoou ali pessoas fora do seu país. Então, já que eu vi, eu consigo chegar lá. Se um homem chegou à Lua, eu também consigo chegar. Basta você seguir o processo, porque eu vi isso acontecer. E é um fato de que não se pode acessar as coisas sem você antes visualizar. Você precisa começar a ensaiar as coisas que você quer. Então, se você quer ser uma pessoa do céu, comece a ensaiar como pessoas do céu vivem. Se você quer ser uma pessoa melhor, então comece a ensaiar como essas pessoas melhores vivem. Comece a modelar essas pessoas. Por quê? Porque elas vão te ajudar nas decisões acertadas. Bem, se você compreender o que eu estou propondo em meu sermão, certamente haverá vitória para você. Eu não vou terminar meu sermão hoje aqui, porque o tempo não me permite, mas eu quero dar um lance a você. Há um autor que eu gosto muito aqui, o Tiago Forte, e ele declara, ele faz um livro falando sobre como criar um segundo cérebro. Eu utilizo isso para que eu possa tomar decisões acertadas. Como é que eu faço isso? E como é que ele declara em seu livro como você criar um segundo cérebro? Um cérebro digital. Você tem o seu cérebro e você vai criar agora um segundo cérebro digital. Por exemplo, eu começo a automatizar algumas coisas. Eu estou criando um segundo cérebro para eu não ter que gastar tempo pensando nisso. Eu começo, por exemplo, no meu caso aqui, que sou pastor, os meus sermões. Eu começo a fazer sermões, eu tenho sermão para todo tipo de coisa. Então, eu coloco a estrutura, monto meu sermão e vou guardando, vou criando, vou colocando lá. Então, se eu tenho coisa de família, eu criei uma pasta só sobre coisas de família. Aí eu estabeleci famílias. Aí eu falo adolescentes agora dentro do âmbito de família. Aí família, eu falo agora sobre casais. Família, eu falo agora sobre criação de filhos pequenos. Então, eu estabeleço como um segundo cérebro. Se eu tiver alguma dificuldade, o que eu faço? Eu vou lá, vou falar sobre família, eu vou lá e eu tenho família. Aqui no meu, uma parte, vocês estão vendo uma parte da biblioteca. Então, vocês estão vendo aqui atrás, tem aqui para frente também. E aí eu tenho livros, só, Débora já falou para eu matar metade do meu livro, mas o livro eu não mexo. Eu falei, tem muita coisa e tal para limpar e tudo mais e tal. E eu já cortei a metade da minha biblioteca. O que vocês estão vendo aqui só tem 30%, irmãos. Aqui e aqui. Eu já cortei a metade aqui. Débora não deixa ter. Então, eu tenho livros sobre saúde, eu tenho livros sobre família, eu tenho livros sobre crescimento, eu tenho livros sobre educação de filhos, eu tenho livros sobre gerenciar a igreja, né, liderar a igreja, eu tenho livros sobre várias coisas. Então, eu coloco esses livros como se fossem o quê? O que Davi declara, né? Eu coloco como se fossem meus auxiliares ali. Eles vão estar me treinando. Então, se eu quiser perguntar alguma coisa, como é que eu posso fazer isso? O que que o White fala sobre decisões? Aí eu pego meu livrinho, vou lá no meu sketch, pego meu livrinho sobre decisões, a página tal. Aí eu venho com vocês e leio aqui para vocês. Olha, irmãos, ela diz aqui que para tomar decisões, você tem que ouvir a voz em quem você pode confiar. Aí é onde eu declaro para vocês. Ou seja, eu tenho conselheiros, Ellen White é uma conselheira. Eu tenho autores, são conselheiros. Então você precisa compreender o que eu estou propondo no meu sermão, senão você toma decisões erradas e você vai pagar um pedágio alto. Tem que saber fazer isso. Por quê? Porque eu termino o meu sermão declarando a vocês: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que são de ânimo dobre, limpai o coração. Se você compreender o que o Senhor está declarando para você, de tomar decisões acertadas, resistir ao inimigo, o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Antes ele corria atrás de ti para te destruir, para te derrotar. Agora o inimigo corre de ti. Ele foge de você. Quer você ter essa vitória? Quer você poder melhorar? Então tome decisões acertadas, porque você só pode governar no presente. O futuro a Deus pertence. O futuro pode ser modificado se você começar a governar a sua casa agora, começar a governar o presente agora. O passado é só para ser visitado. Você vai lá, visita, toma uma água, vê o que aconteceu e sai do passado. Não fica lá, porque senão ele vai te dar depressão. Ele vai te dar problemas emocionais. Você também não fica no futuro, porque o futuro não te pertence. Pertence a quem? A Deus, é a casa dele. Você só visualiza, não fica lá, senão vai te dar ansiedade. Você também vai ficar doente. Você tem que voltar para onde? Para sua casa. Eu estava conversando com essa irmã e eu disse para ela o seguinte: olha, irmã, como é que eu falei? Você vai na casa dos outros, você fica no máximo 2 dias, 3 dias. Você não fica 3 meses, você não fica um tempão. Você fica só 2 dias na casa da pessoa. Por que eu falei isso daí?
porque você já entra, já vira família, já, você já entra. Então, assim, quando você vai nas coisas do Senhor, você não fica muito lá, você tem que começar a governar a sua vida. Ah, não, Deus vai cuidar, Deus vai melhorar. Conversa, irmão. Deus deixou algumas decisões para você fazer. Você vai escolher seu namorado, você vai escolher sua faculdade, você vai escolher seu emprego. É para você escolher. Não fica botando na mão do Senhor, porque se der errado, você também vai botar a culpa nele. Ah, não, deu errado porque Deus assim quis. Não, porque você fez escolhas erradas. É um fato de que a hora da decisão é hoje e você precisa tomar decisões acertadas. Então, puxa para ti a responsabilidade. Puxa para ti as escolhas acertadas. Por quê? Porque essa é a maior crítica que Deus fez à igreja de Laodiceia. Eles não eram nem quentes nem frios, eles eram mornos. Então você precisa tomar decisões acertadas para não ser uma pessoa vacilante. Bem, quer você ter essa vitória? Então, comece a tomar decisões acertadas. Amanhã eu estarei terminando essa mensagem e falando a você como faz para Deus orientar você em qualquer decisão. Como é que você faz para ter essa orientação do Senhor nas suas decisões? Se você estiver conosco aqui, você vai ter a percepção clara que Deus tem mais interesse em que você dê certo do que você mesmo em dar certo. Eu, como pai, tenho mais interesse em que os meus filhos sejam prósperos, sejam bênção, que eles deem certo do que eles mesmos. Se for perguntar, eles vão dizer, não, eu vou fazer isso aqui, vou brincar e tal. Eu tenho mais interesse em que eles deem certo. Você tem a compreensão de que o Senhor tem mais interesse que você seja uma bênção. Então, você pode ser orientado por ele. Como fazer? Esteja amanhã conosco aqui, porque a bênção do Senhor recairá sobre você. Bem, nós teremos uma oração. E enquanto a irmã estiver orando, eu quero que você coloque na mão do Senhor. Senhor, eu consagro a Ti as minhas decisões. Eu peço a Ti, Senhor, que me dê discernimento e clareza para que eu decida acertadamente e que eu possa colher dividendos poderosos à frente. Vamos orar.